Cumprimento mais uma vez a Santa Igreja com a Santa Paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Nós temos nosso momento de clamor, no nome de Jesus. Vamos estar clamando ao Senhor neste momento, no nome de Jesus Cristo. Hoje é culto de cura e libertação. Então, aquilo que você veio pedir da parte do Senhor, você vai receber segundo a vontade dele. Apresenta agora o seu lar e a sua casa, os seus propósitos, aquilo que tem no seu coração, aquilo que você tanto deseja, aquilo que é o seu sonho, ou aquilo que tem te incomodado, para que Deus haja na sua vida e venha fazer o milagre no nome de Jesus. Coloque seus propósitos na presença do Senhor. Ele está aqui para ouvir o seu clamor. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, nesta hora, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós queremos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados e pela nossa iniquidade, Senhor. E com esse perdão, ó Pai, certo dessa vitória, com vestes novas diante do Senhor, e sabendo que o nosso clamor vai chegar ao trono da Tua glória, ó Pai, que o Senhor vai ouvir, vai escutar e vai atender. Senhor, nós nos colocamos no nosso coração em Ti, Senhor. Nós colocamos aqui projetos, nós colocamos aqui sonhos, nós colocamos aqui o desejo do nosso coração. Nós queremos colocar aqui a nossa família, queremos colocar o esposo, a esposa, queremos colocar todos os familiares na Tua presença, porque foi o Senhor que chamou. Pedimos cura, pedimos a libertação, pedimos a restauração, Senhor. Pedimos para sermos curados, para enviar a Tua palavra, que é verdade, para aquelas pessoas que precisam ser curadas. Faça de nós um farol, faça de nós uma luz no meio desta escuridão, Pai, no nome de Jesus. E que o brilho da glória do Senhor venha resplandecer em cada rosto, no nome de Jesus Cristo. Abençoa os pequeninos que ainda estão no ventre. Abençoa os jovens. Abençoa também os anciãos, ó Pai. Nós te pedimos a Deus Todo-Poderoso, que principalmente o Seu nome seja glorificado em cada uma das nossas vidas, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Um louvor de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à palavra do Senhor, ainda de pé, em reverência à palavra de Deus. Aleluias. O Senhor colocara um tema, eu pedi que eu desenvolvesse esse tema pela orientação do Espírito Santo de Deus. O meu tema era casa edificada sobre a rocha, mas eu conversei com a minha esposa, ela colocou edificados na rocha. Ela foi abençoada em colocar essa imagem, porque nós vemos nesta imagem que a casa está sobre a rocha e tudo ao redor dela nada mais existe, só a casa permaneceu, porque está edificada sobre a rocha. Amém. E o Espírito Santo de Deus me orienta para fazer essa pergunta: aonde você tem edificado a sua casa espiritual? Vamos decorrer o texto em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 29. Hoje nós vamos decorrer um pouco a Bíblia, com alguns versículos que o Senhor tem colocado em meu coração, para estar falando desse tema: edificado sobre a rocha e casa edificada sobre a rocha. Em Mateus 7, 24 a 29, diz assim: todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, ou homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela se desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de
proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Pode se sentar com o espírito de oração no nome de Jesus Cristo. Nós somos uma edificação santa. Somos uma construção que desde o ventre Jesus nos chamou. Somos uma habitação do Espírito Santo de Deus. Uma casa, um edifício, a qual o que habita em nós, ou o que tem que habitar em nós, é o Santo Espírito de Deus. Então, como uma casa, como uma edificação, como uma construção e como uma habitação, se o Espírito Santo de Deus não habita, outra coisa habita, que não é de Deus. Mas para que haja uma moradia, para que haja uma habitação, ela tem que ser construída, ela tem que ser edificada. Agora eu falo não de corpo, mas de espírito. Aonde nós estamos edificando a nossa casa espiritual? O que nós estamos fazendo para que o Espírito Santo de Deus habite em cada um de nós, não só habite, mas permaneça. Estas águas, estas chuvas, estes rios que decorreram o texto, que diz que bateram contra a casa com um grande ímpeto, o Senhor fala em meu coração, que muitas das vezes são os nossos vícios, os nossos pecados, a nossa desobediência, as provações, as tentações. Deus, ele não nos tenta, mas o diabo sim. E muitas das vezes, pelo nosso próprio desejo e consciência, a gente cai naquela tentação. Mas hoje, o Espírito Santo de Deus está aqui para que você ouça esta palavra e comece a colocar, se não tiver edificação, o seu primeiro tijolo espiritual, da sua casa espiritual, que você vai construir para o Espírito Santo de Deus habitar. Há pessoas que estão aqui nesta noite, que estão com a sua habitação espiritual destruídas, em ruínas, muitas das vezes pelo pecado, pela falha, pela desobediência, ou porque foram abatidos pelos rios e pelas chuvas de problema que ocorreram. Mas hoje o Senhor Jesus está aqui para te ajudar a edificar a sua casa espiritual, para que o Espírito Santo de Deus habite em você e você comece a ser um lar abençoado, um homem e uma mulher abençoado, para que o seu lar seja abençoado através da sua própria vida, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus colocou em meu coração a seguinte frase: ei, desperta tu que dormes. Mas despertar do quê? Do sono do pecado, do sono da falta de perdão, do sono do orgulho, do sono da desobediência. Aleluias. Em Efésios capítulo 5, versículo 14 ao 19, depois do versículo 25, 26 e 27, vamos estar observando esta palavra. Efésios 5, 14. O Senhor, nessa presente época, nos chama a ter um despertamento espiritual. Porque o morto, ele não faz nada. O morto, ele é inerte. E eu falo de morte espiritual. Só edifica aquele que está vivo. Só edifica, só se movimenta aquele que está vivo espiritualmente. Para colocar tudo aquilo que está em ruína, de pé. Para construir novamente. Para que seja uma casa realmente espiritual, fortificada e fortalecida na rocha. Que é a base forte, onde nós temos que construir a nossa edificação espiritual. Efésios 5,14 diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Versículo 19. Falando dentre vós com salmos, entoando louvor e louvando com o coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aí vai um recado da presença do Senhor para nós, maridos. Versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Maridos, o recado foi dado. Amém? Nós que somos maridos, temos que cuidar das nossas esposas como Cristo cuida da igreja. Jesus Cristo veio buscar uma igreja adornada, uma igreja ataviada e adereçada para Ele, uma igreja amada, que Jesus ama. Nós como homens, nós não maltratamos o nosso próprio corpo, então nós não vamos maltratar a nossa esposa, que saiu da nossa costela. É o Senhor que está direcionando isso, tá, irmãos? No nome de Jesus. Nós devemos prudentemente ver como nós andamos nessa presente época. Então, para edificar nossa casa espiritual, para construir ela debaixo da rocha, de um fundamento forte, para que a nossa edificação esteja bonita e bem adornada, nós temos que dar bom testemunho. Aleluia. E um dos fundamentos espirituais e a base de fundamento forte, a qual nós devemos construir a nossa morada espiritual, do nosso caráter espiritual, daquilo que nós vamos dar testemunho, para que as pessoas vejam essa edificação espiritual firmada sobre a rocha, que é a nossa vida. Porque quando descerem as chuvas, correrem os rios, e os ventos ventarem, essa casa espiritual, essa edificação espiritual, a qual todos que estão ao nosso redor vão olhar, vai ser a nossa vida. É a nossa vida que vão estar olhando, a casa espiritual que nós estamos edificando. Então, para que a nossa casa não venha a ruir com as lutas, com as adversidades, com as tentações, com as provações, elas têm que ter um fundamento, para que a casa esteja sólida. E um desses fundamentos é a nossa fé. Como está a sua fé? Porque a fé, mesmo sendo pequena, no tamanho de um grão de mostarda, ela consegue mover montanhas. Então essa montanha de dificuldade a qual você está passando hoje, você vai remover da sua vida pela fé em Jesus Cristo. Seja vício, seja problema financeiro, seja problema sentimental, seja um problema dentro do lar, uma porta de emprego aberta, a chave que vai abrir e que vai trazer solução para esse problema é a sua fé. Não é a fé do seu marido, não é a fé da sua esposa, é a sua fé pessoal no Deus que você serve. Muitas das vezes nós queremos colocar a culpa ou a solução do nosso problema no nosso próximo. Esquecemos que a fé é nossa. Deus tem um compromisso com você hoje, para você ser liberto, para você edificar, para ver o milagre acontecer na sua vida. Porque a fé, ela é a base de sustentação que nos dá força para continuarmos caminhando. Então, se você quer continuar caminhando, a fé é um dos pilares, é uma das bases de fundamento para você edificar. Outro pilar, outra base de fundamento é a palavra do Senhor. Sem palavra
não tem nem como obedecer. Sem palavra, não tem como nem edificar. Em Hebreus 4, capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Um dos fundamentos é a fé. O segundo fundamento é a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta a sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão nuas e descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra, ela é viva. A palavra, ela é eficaz. Glória a Deus. A palavra é poderosa. Então é somente pela palavra de Deus que você vai vencer. Certo culto, Deus me tomou em visão e pediu que eu entregasse uma visão, essa visão para uma pessoa. E eu fui entregar. Cheguei na pessoa, membro daqui da igreja, e decorri e falei da visão para ela. Eu falei: olha, eu via você numa sala escura, andando inquieto nessa sala. E eu abri a porta, adentrei a sala, só que a sala estava escura. A única luz que iluminava é pela porta aberta onde eu passei. E eu fui até a pessoa, chamei ela pelo nome, mas ela não me ouvia. Estava muito preocupada, andando para lá e para cá, numa sala enorme, sem móveis, e só tinha pessoa ali. Eu estava com uma espada na mão. A espada estava apontada para frente. E eu comecei a caminhar. Quando eu comecei a caminhar, essa espada tocou como se fosse um vidro, uma barreira que estava ali invisível. E esse vidro se estilhaçou e quebrou. Eu comecei a chamar a pessoa pelo nome, mas só que ela não me ouvia. Eu chamei pela segunda vez e ela me ouviu. Só que até ali o Senhor me pediu de ir. E eu fiquei olhando para o desespero daquela pessoa. Então, com essa espada na mão, eu lancei a espada para ela, joguei a espada para ela. E ela pegou com suas mãos. E assim que ela pegou essa espada nas mãos, essa espada começou a ficar brilhante. Palavras começaram a se acender na lâmina daquela espada. E o Senhor me disse para falar para essa pessoa: toma posse da palavra. Profetiza a palavra. Declara e toma posse do que está escrito na palavra. E você vai vencer. Porque tudo no reino espiritual você vence pelo que você declara. O que sai da sua boca é bênção. Então, se você está precisando de bênção no seu matrimônio, no seu casamento, na sua casa, na sua porta de emprego, declara o que está escrito na palavra. Se eu me lembro bem aquilo que o pastor Alves ensinou, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. Aleluia. Determina na palavra o que está escrito na palavra. Leia a palavra, medita na palavra. É a palavra que vai te dar a vitória que você necessita, mas você precisa declarar. A espada só pode ser usada fora da bainha. A espada só pode ser manuseada da palavra se você ler, compreender, entender pelo Espírito Santo de Deus e tomar posse da palavra de Deus. Aleluia. Mas é algo que não pode só ficar guardado, tem que ser declarado, tem que ser profetizado, tem que ser falado. A palavra é poderosa, a palavra é viva, a palavra é eficaz. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus age na palavra. E tomar posse da espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Então profetiza em cima do seu problema. Declara na palavra em cima do seu problema, da sua adversidade. Manda o inimigo embora pela palavra do Senhor. Toma posse dela. Porque o que o Espírito Santo de Deus está tocando no meu coração aqui hoje, que é algo pessoal com você. Faça a sua parte, que Cristo vai fazer a dele, já está fazendo a dele. Libertação, cura e vitória, o Senhor já nos deu.
a cruz é vazia, a vitória é nossa. Nós só estamos em cadeias espirituais porque queremos. Ah, mas a carne é fraca. Sim, mas o Espírito é totalmente preparado. Se você declarar na palavra, a sua carne vai se sujeitar ao Espírito pela sua palavra. Aleluia. Então, use a sua fé, use a palavra como base de fundamento para você firmar a sua casa espiritual sobre a rocha. Porque a rocha é firme, a rocha é sólida. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 9. A Bíblia diz que nós somos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Chegai-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de que ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. É palavra, irmãos, toma posse da palavra. A palavra de Deus está dizendo que você é sacerdote. A palavra de Deus está dizendo que você é sacerdotisa. A palavra está dizendo que você é uma pedra viva. Nós somos o pavimento vivo, a qual as pessoas irão caminhar pela palavra evangelizada. Nós temos que anunciar o Evangelho de Cristo. O dia da sua vergonha acaba hoje. O dia da sua vergonha acaba agora. Porque a palavra diz em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 29, que correram os rios, que desceu a chuva, e com grande ímpeto atacaram aquela casa, mas ela não caiu porque estava firmada sobre a rocha. Essa enfermidade, essa adversidade, o vício para o qual você está passando, não vai te matar e nem vai te paralisar, porque hoje você está tendo conhecimento que você é um sacerdote da sua casa, que você é uma sacerdotisa da sua casa, precisa edificar a sua casa espiritual, tomar posse da palavra, ter fé para você obter a sua vitória. É assim que funciona. Porque esta rocha, esta pedra, a qual nós edificamos a nossa construção, ela se chama Jesus Cristo. Ela se chama Jesus de Nazaré. O nome excelente, a qual tem maior entre todos os nomes, a qual todo joelho se dobrará e confessará que só o Senhor é Deus. Nós servimos um Deus de vitória, que nunca perdeu uma batalha. Um Deus que quebra o ar, que corta a lança, que queima os carros a fogo. E assim diz o versículo: aquietai o seu coração e sabei que eu sou Deus na sua vida. Aleluia. É isso que Deus manda te dizer. Glória a Deus. Deus é Deus na sua vida. Então se posiciona. Toma posse da sua fé, da palavra do Senhor, como edificação. Salmos 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o meu juramento de guardar os teus retos juízos. Amém? Os 10 mandamentos ainda estão em vigor. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Amarás o teu próximo a ti mesmo. Não farás para ti imagem de escultura. Não a servirás e nem se curvarás diante dela. Não desejarás coisa alguma do teu próximo, a mulher do teu próximo. Não roubarás, não mentirás. Ainda continua em vigor essa lei.
Muitos têm uma vida de fracasso e de derrota pela desobediência à palavra. E a desobediência à palavra, ela gera uma legalidade. E essa legalidade resulta na acusação, na atuação do inimigo em nossas vidas. Com essa legalidade de desobediência, o inimigo, ele executa os seus astutos intentos sobre a nossa vida. Ele toma posse da nossa vida. E o que o inimigo veio fazer? Matar, roubar e destruir. E hoje você vai edificar a sua fortificação espiritual para lançar o inimigo por terra, para você obter sua vitória. Obediência leva a bênção. Aleluia. Salmos 40, versículo 2. Porque o objetivo da sua fé e da sua obediência é Deus te honrar. Salmos 40, versículo 2. O resultado é esse. É isso que Deus quer fazer na sua vida hoje, agora, se você permitir. Salmos 40, versículo 2. Tirou-me de um poço de perdição. Aleluia. Tirou-me de um poço de perdição. Deu um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Deus hoje quer firmar os seus passos. Deus hoje te quer tirar da lama do vício, do pecado. Deus hoje quer fazer que você honre ao seu Pai espiritual. Aleluias. Outro pilar, terceiro pilar, terceira base de fundamento, confiança. Assim como Neemias, na reedificação do muro, ele precisou ter uma confiança em Deus. Tobias, Sambalate, Gesem tentaram contra a sua vida. Ele já estava com o muro pela metade, estava edificando aquilo que estava em ruínas, estava colocando novamente os umbrais nas portas, tapando as fendas. E eu falo isso espiritualmente para cada um de nós. Tape as brechas, conserte aquilo que você precisa consertar espiritualmente com Deus. Só que Tobias, Sambalate e Gesem disse para Neemias que estava lá no alto do muro fazendo a obra do Senhor. Uma ferramenta, uma mão, e na outra a espada. Aí Tobias falou para Neemias: desce daí, Neemias, para a gente conversar. Sabe qual foi a resposta de Neemias? Não vou descer não. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Então, na edificação da sua casa espiritual, não deixe que as pessoas que não querem ver o seu bem, não deixe que aquele que quer ver o seu mal, não deixe que o inimigo venha te distrair com desejos, pecados, vício. Foque na obra que você tem para fazer. Eu quero me consertar, eu quero restaurar o meu casamento, eu quero edificar minha casa espiritual perante ao Deus Todo-Poderoso que eu sirvo. Então declare isso. Você está fazendo uma grande obra e não pode parar de edificar a sua casa espiritual sobre a rocha que se chama o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Podem correr os rios, podem abater as águas, podem soprar os ventos com grande ímpeto, mas você não vai cair, vai permanecer de pé. Nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. Carne e sangue não são nossos inimigos. Nossos inimigos são espirituais. É o inimigo que muitas das vezes age. Nós temos que identificar o inimigo e abatê-lo pela palavra do Senhor, determinando, falando e profetizando. Então nós precisamos ter confiança. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confiança no Deus que nós servimos, para iniciar com a pedra inicial, edificar e terminar esse edifício.
terminar esse edifício em conserto. Provérbios capítulo 3 e versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Palavra. Então, a posse da palavra. Se edifica na palavra do Senhor. Se você está em dificuldade espiritual, leia a palavra. A palavra de Deus, Deus vai te orientar pelo seu espírito. Está em dificuldade? Palavra do Senhor. O Senhor vai endireitar as suas veredas. O Senhor vai tirar o vício, vai tirar a pedra de tropeço, vai tirar a mazela, vai jogar por terra o inimigo da sua alma, e você vai obter a vitória que você tanto necessita e quer. Quer ver o casamento restaurado? Quer ver as suas finanças numa bênção? Quer ver o seu negócio prosperar? As bases de fundamento para quem edifica. Quer ver você ter sucesso em tudo aquilo que você fizer? Fé, palavra, confiança. Veja cada um como edifica sobre esse fundamento. 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 10. Nossa construção espiritual, a nossa vida, ela é vista por muitos. Vejamos que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Por isso, lancemos para fora de nós todo o pecado e todo o embaraço, para nós venhamos a correr a carreira que Deus nos propôs. A carreira que está proposta a cada um de nós. Então, o que Deus nos propôs? Sermos salvos, sermos curados, dar bom testemunho, levar o maior número de pessoas conosco para ir morar na glória. Esse é o nosso propósito. Amém? Provérbios, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Gostaria que vocês acompanhassem essa leitura junto comigo no nome de Jesus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Segundo a graça de Deus. Próximo versículo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra que cada um, o propósito, o fogo provará. Aleluia. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através pelo fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós temos que ver como nós edificamos sobre a rocha que somos Jesus Cristo, porque as pessoas estão ao nosso redor olhando para o edifício da nossa vida, da nossa casa espiritual. E a própria palavra do Senhor diz nesse versículo: quem destrói o santuário será destruído por Deus. Mais um propósito para se largar os vícios das drogas, do álcool, do tabaco. Veja, irmãos, eu estou te mostrando o propósito a qual você deve abandonar isso, ou ter forças para abandonar isso, seja qual for o vício. Você é uma casa espiritual, você é uma edificação espiritual. Se você destruir, Deus vai destruir.
Se você edificar, Deus vai restaurar. O compromisso é contigo. A palavra está sendo lançada. Ah, mas eu não tenho forças. Deus vai te dar essa força que você necessita para você edificar a sua casa espiritual. Aleluia. Outro pilar, outra base. Obediência a Cristo. João 6,38. João capítulo 6, versículo 38. Porque eu disse, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo falando. Se o próprio Jesus não faz a vontade dele do Pai, quanto mais dirá nós, em obediência à palavra do Senhor. Não temos vontade própria, a não ser aquela que o Espírito Santo de Deus concede que a gente faça. E o que o Espírito Santo de Deus concede que a gente faça é ter força para obedecer. Naquela época lá atrás, na época da lei, os fariseus, os sacerdotes, os escribas, eles mesmos não conseguiam obedecer à lei porque faltava algo muito importante, a fé. Hoje nós conseguimos obedecer à lei pela fé, porque nós cremos naquele que nos salvou. Deuteronômio 5:29. Já estou terminando. Deuteronômio 5:29. Deus falando, o Senhor Deus Todo-Poderoso falando ao seu povo. Olha o que Deus falou em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse, e eles e seus filhos para sempre. Olha só o desejo do Senhor. Olha só o que o Senhor quer, que a gente seja obediente. O propósito da nossa libertação é que, uma vez cada um de nós libertos, levar a verdade libertadora ao que estão em cadeias espirituais. Curados para curar, libertos para poder estar levando a libertação pela verdade da palavra. Então o Senhor está tratando com todos aqui hoje. Está ministrando cura, está ministrando libertação, porque Deus tem pressa. Tem cadeiras vazias aqui, que pelo poder da evangelização, que pelo poder do testemunho, que pelo poder do evangelho pregado, essas cadeias poderiam estar cheias. Esse lugar está cheio de almas que você anunciou o evangelho. Ah, mas eu estou passando tanta luta e tanta dificuldade. É esse o propósito. O inimigo não vai deixar barato a sua vida, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E você é uma ferramenta potente na mão do Senhor, capaz de anunciar o evangelho da salvação. Ah, mas o inimigo não me dá trégua. Não dá mesmo. Você é filho de Deus. Ah, mas o meu casamento o inimigo está perturbando. O meu emprego e por aí vai. É porque Deus quer te usar para salvar. Então se posiciona. Edifica sua casa sobre a rocha. Porque o propósito de Paulo e Silas, já estou finalizando, na prisão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 até o 36, qual era o propósito ali de Paulo e Silas? Demonstrar o poder de Deus, porque eles estavam louvando, eles estavam em cadeias, e Jesus fez um terremoto e abriu-se as prisões daquele cárcere, e Paulo e Silas foram soltos. Não. O propósito era salvar a família do carcereiro. Exatamente no versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 31 ao 36, vocês podem ver lá. O carcereiro e toda a sua família foram batizados. Aleluia. Talvez, assim como está descrito em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 29, você esteja passando uma luta no seu casamento, ou uma luta no seu trabalho,
ou seja, qual a luta ou qual a dificuldade você está passando, porque tem um carcereiro lá que precisa ouvir o seu testemunho, que precisa ouvir a sua dificuldade que você passou, para que ele e a sua família sejam salvos. O propósito hoje da sua cura, da sua libertação é salvar outros. Aleluia. Tem um carcereiro aí fora doido para ouvir a palavra do Senhor dos seus lábios, doido para ouvir o seu testemunho e Deus fazer o milagre. Deus te chama hoje, nesta noite, a edificar a sua casa espiritual sobre a rocha. Aleluia. A nossa base forte é Jesus Cristo e não a religiosidade. Vir sentar no banco, dar glória a Deus, aleluia, levantar as mãos, todo mundo faz. Edificar a casa sobre a rocha, quando ninguém está vendo, quando está passando por lutas e provações, só Deus. Porque vão correr os rios, vai chover forte, vai ter vento forte, mas você está com a sua casa edificada na palavra. A sua base de fundamento é a fé. Então, quando todos lhe virarem as costas, não tem mais ninguém para pedir conselho, não tem mais ninguém para te ajudar, como diz o nosso pastor Alves, essa é uma frase que impactou muito o meu coração: você e Deus são a maioria. Você está com Deus. Se a sua casa está edificada sobre a rocha, tudo ao seu redor pode ruir, mas como nessa figura aqui, a sua casa e a rocha vão permanecer, porque a rocha é Jesus Cristo. Se coloca de pé hoje nesta noite, no nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com esse louvor, que não foi combinado, mas o louvor louvou hoje, e foi esse o louvor que Deus me deu. Então declara hoje para o Senhor que a sua confiança é toda nele, que a sua casa, que a sua edificação espiritual está edificada sobre a rocha. Podem correr os rios e as águas, e o vento forte chover, mas você vai continuar de pé, no nome de Jesus. Então adore ao Senhor com esse no nome de Jesus. Você não vai ser abalado por essa luta, por essa adversidade, tão menos por essa enfermidade, tão menos por esses vícios, por essas tentações, porque o Senhor dos Exércitos está com você. Você e Deus são a maioria. Confia no Senhor com amor. Aleluia. Deposita nele toda a sua confiança. Você não vai ser abalado. As adversidades vão vir, mas as portas do inferno não prevalecerão contra você que faz parte da igreja do Senhor, a igreja que Jesus veio buscar. Glória a Deus. Jesus não veio buscar uma meretriz, mas uma noiva fiel, adornada, limpa, purificada. E essa noiva é você que está aqui nesta noite. Então declare ao Senhor que você confia nele. Declare ao inferno que a sua confiança está em Deus. Em o nome de Jesus, você não vai ser mais abalado por essas lutas, por essas adversidades, pelo vício, por aquilo que está te perturbando, porque a sua confiança está em Deus. Porque nas batalhas que você vai enfrentar ou está enfrentando, você vai permanecer de pé, em nome de Jesus. Você não vai ser abalado. Declara isso. Declara que você não vai ser abalado. Diz assim: eu não vou ser abalado. Eu não vou ser abalado no nome de Jesus. É a espada do Espírito, é a palavra, é o profetizar. Vai para o mundo espiritual, que a intensa escuridão você vai brilhar. O Espírito Santo de Deus vai ser luz no meio das trevas. Você não vai temer mais, porque a confiança do seu coração está em Jesus. Porque você é vencedor. Você é vencedor assim no nome de Jesus Cristo. E você vai derrotar essa adversidade no nome de Jesus Cristo. Confia no Senhor. Amém. Essa luta vai passar, essa adversidade vai passar, a vitória
o adultério, os vícios, porque tudo Deus pode na sua vida. Para Deus nada é impossível. Aleluia. Pode dar assim o que você deseja, a vitória que você deseja. Esses inimigos vão cair agora no nome de Jesus, seja ele qual for. Declare que o seu Deus é mais forte que os seus desejos. Declare que o seu Deus é mais forte que a sua carne. Que o Espírito vai prevalecer sim no nome de Jesus. Você vai obter a vitória que tanto deseja. Aleluia. Jesus é grandioso na sua vida. A vitória é certa sobre o seu casamento. A vitória é certa sobre a sua porta de emprego. Você não vai ser mais abalado. Você vai permanecer de pé. Todos os seus inimigos espirituais vão cair no nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo eles vão cair, vai cair. A sua confiança está em Jesus Cristo. Para hoje, nesta noite, que você não será abalado, que você não será abalado. Aleluia. Aleluia. Glória a Irmãos, Deus. eu deixo essa mensagem para a amada e santa igreja do Senhor. Firma esses fundamentos, essas bases. Declara na palavra, use a sua fé, porque essas adversidades não vão mais te abalar. Podem correr os rios, pode descer a chuva, pode ventar o vento forte que for, você vai permanecer de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E assim eu deixo essa mensagem para a igreja no nome de Jesus.